Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal SW9. Hoje eu vou dar continuidade à série de vídeos sobre testes AngularJS utilizando Jasmine e o Karma. E para esse quarto vídeo eu vou construir os casos de teste do controlador chamado controlador contatos, que foi um controlador que eu criei aí nos meus vídeos anteriores. E que na verdade vai funcionar da seguinte forma: até o momento todos os testes que a gente fez foram testes isolados. Eu testei a implementação do meu serviço de contatos, testei a implementação do meu controlador, testei a implementação do filtro e por último eu havia testado a implementação de uma chamada a API social. Dessa vez eu vou construir os meus casos de teste do controlador, para que a partir do meu controlador eu chame um contato, né, um dos contatos que eu tenho na minha base de contatos, e na sequência seja feita uma chamada à minha API social para trazer a informação da rede social daquela pessoa. Tá? Então aí eu vou testar na verdade o comportamento da aplicação como um todo. Antes de começar propriamente dito, eu vou dar uma dica aqui para vocês, porque todas as vezes que a gente rodava lá os nossos testes, a gente vinha aqui no nosso prompt de comando, deixa eu só sair aqui, e ficava digitando lá o comando karma, start, traço, reporters, spec. Tá? Existe uma forma mais prática de fazer isso. Basicamente eu tenho que vir aqui no meu arquivo package.json, aqui dentro da minha propriedade teste, e eu vou colocar o comando aqui dentro, aquele comando que eu digitava lá no prompt, eu vou colocar ele aqui dentro. Então eu vou colocar aqui karma, start, reporters, spec. Vou salvar. E agora, toda vez que eu precisar executar os meus casos de teste, eu simplesmente digito npm teste e automaticamente ele vai executar os meus testes lá, tomando como base o test runner, Karma. Aqui tem um erro, então eu esqueci aqui de completar a palavra karma. O comando estava incorreto. Vou rodar novamente. Pronto. Ele executou então o meu test runner. Tá? Então aí vai a dica, se precisar otimizar aí a execução e escrever menos coisa aí toda vez que for rodar o teste, vai a dica. Voltando então na construção aí dos casos de teste para o meu controlador contatos, como foi feito um ajuste no meu serviço de contatos, né? Inicialmente o meu serviço de contatos, eu estou colocando todos os dados nele de forma hardcode, ele tinha lá nome, data de nascimento. Agora eu vou ter que incluir nele também o nome da minha rede social, para que eu consiga lá na hora da pesquisa identificar qual é o nome da rede social desse contato, e ir lá na minha API social e buscar o restante das informações da rede social. Então para isso eu vou ter que fazer um ajuste aqui no meu diretório serviços, diretório contatos, onde eu tenho a implementação do serviço. Eu vou ter que alterar esses dois arquivos. Então vamos começar alterando primeiro aqui a implementação do serviço contatos. Onde está aqui lista de contatos, eu vou ter que, na verdade, fazer uma troca. Vou vir aqui, eu já tinha construído, na verdade, feito essa troca, né? Então eu só vou dar um copy paste aqui no que eu já tinha feito. Vou substituir a definição dessa lista de contatos pela definição do que eu já havia modificado. Tá? Então aqui que vocês podem notar, além do que já havia, que é o ID, nome, sexo, cidade e data de nascimento, eu vou ter também a propriedade social
e dentro dela eu vou ter o nome da minha rede social. Isso aqui já é suficiente para a hora que eu for fazer meu controlador receber lá o meu contato específico, ele ir no meu API social e buscar se tem uma rede social válida para ele, cadastrado para ele. Então eu vou salvar, vou vir aqui no meu spec e vou fazer a mesma coisa. Só vou mudar o nome da variável, que dentro da nos casos de teste ele está como teste. E eu vou mudar também essa variável aqui chamada único contato. Pronto, já fiz a alteração. Então fiz a alteração tanto da implementação do meu serviço, que contém os dados de forma hardcode, como também dos meus casos de teste aqui do meu serviço contato. Bom, vamos partir agora lá então para a construção dos casos de teste do meu controlador. Então a gente vai vir aqui na pastinha componentes, pastinha contatos. Vamos trabalhar aqui primeiro aqui no meu contatos spec. Vou fazer uma série de alterações aqui dentro dessa estrutura aqui, né? É diferente do que eu havia construído lá no primeiro ou segundo vídeo. Então vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é definir a variável controller e uma variável contato service test. Vou definir também a variável social test, que HTTP backend var API, que eu vou copiar a minha URL do JSON Server, que é o Full REST API. Vou apagar aqui essa minha lista de contatos, que no primeiro momento não vou deixá-la aqui por enquanto. Agora eu vou inserir aqui, vou fazer as chamadas aos módulos, né, que eu preciso. Então eu vou utilizar aqui o before it, né, como havia dito, o before it ele é utilizado para a gente incluir condições antes da execução do teste propriamente dito. Então before it eu vou chamar Angular mock módulo. Aqui ao invés do ngroot, a gente vai usar, aí no último vídeo eu vou explicar para vocês que a gente vai usar e como implementar o eRoute, que é uma outra forma de roteamento para AngularJS. Então vou colocar aqui o eRouter. Aqui eu vou chamar o meu serviço social, que foi o último serviço que implementei lá no vídeo 3. E aqui eu vou incluir o controlador contatos. Eu vou apagar esse inject aqui, porque na verdade eu vou reimplementá-lo, tá? Então eu vou pegar o inject que eu tenho aqui já implementado. Então o inject aqui é simples, eu vou injetar aqui o meu controlador, o meu serviço social, o promise
e o HTTP backend, e aqui eu estou nesse trecho aqui salvando para uma variável variável temporária, que é a variável que eu vou usar para controlar os meus testes. Então aqui dentro eu vou criar um outro describe. Eu vou apagar inclusive o que eu já tinha feito aqui para facilitar o entendimento. Aqui eu vou criar o meu primeiro describe. Então, o meu primeiro describe aqui que eu vou criar, que é o meu conjunto de teste inicial aqui, eu vou testar se o meu controlador recebendo um contato válido e encontrando uma rede social válida. Tá? Então, aqui nos dois casos são casos de que eu vou encontrar o contato e vou encontrar a rede social lá a partir da minha API. Então, em primeiro lugar, eu vou definir uma variável chamada aqui único contato, que vai ser meu mock aqui, e uma variável contato controlador teste. E aqui eu vou copiar o código que eu já tenho pronto aqui e vou explicar linha a linha para vocês. Eu vou chamar um before each, onde eu vou preparar o meu caso de teste. Vou definir o meu único contato com essas informações aqui. Então, ID 2, nome, sexo, cidade de nascimento, social e o nome da minha rede social como Facebook. Vou chamar o spyon, que é para interceptar esse serviço social teste, especificamente o meu método localizar.nome. Eu vou instanciar aqui o meu controlador, eu vou jogar a instância do meu controlador aqui nessa minha variável que eu tinha criado, especificamente só para os testes, né, que é a variável contato controlador teste. E aqui eu vou instanciar, chamando aqui a variável controller, passando o nome do meu controlador e injetando no meu controlador duas variáveis. A primeira delas é o resolve contato, que é onde eu vou ter o meu contato que eu quero buscar, né, o contato que eu vou considerar para fazer a navegação, e o meu serviço social. Então aqui o nome do meu serviço é chamado social, e aqui eu vou passar o valor dele, que é o social teste, que eu tinha injetado lá no início dos meus casos de teste. E aí eu vou fazer a minha primeira o meu primeiro resultado, a primeira coisa que eu espero aqui nesse meu teste, que é justamente validar se o meu controlador foi definido e se ele existe. Tá? Isso eu já fiz também para os outros casos de teste que eu já construí ao longo desses vídeos. Então aqui, eu vou chamar aqui a função it. O texto que eu vou colocar aqui, que é prefeito de documentação, é controlador foi definido. E aqui eu vou chamar expect contato controlador teste ponto to be defined. Okay? Vou salvar e eu vou executar o teste. Um detalhe, a gente vai ter que verificar aqui no Karma Config se eu incluir o que eu preciso. Então, no meu Karma Config, vou ter que incluir o eRouter. Vou deixar aqui já para a gente não esquecer. Incluir o eRouter. Vou validar aqui, então ele está me chamando aqui contato serviço, filtro social, ok. Tá, então já tem os arquivos já inseridos aqui conforme a validação. Vamos rodar o caso de teste.
Então que ele já me deu erro justamente porque a minha implementação do controlador contatos, ela está faltando uma série de informações. Como eu vou ter que fazer vários ajustes, então agora a gente vai vir aqui no meu contato JS. O que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar toda... o que eu posso apagar aqui? Vou copiar todo o código de contatos que eu já tinha implementado e vou apagar por enquanto o que ainda não interessa pra gente, tá? Então esse daqui não interessa. Isso aqui também não me interessa. Então aqui eu construí a casca do meu controlador, né, criando um módulo, chamando esse módulo de componentes.contatos, e o nome do meu controlador, e injetando aqui o resolve contato, que vai ser o meu contato específico, né, uma linha só, vai ser um contato único, que vai ser o meu fake, e aqui o serviço chamado social. Aqui embaixo, só para explicar rapidamente, eu vou usar o eRouter, tá? Então o eRouter ele trabalha em formato de estado. Então aqui eu vou criar um estado chamado contato, a minha URL vai ser /contato /id. Então quando lá na minha URL colocar o contato, colocar o número do ID desse contato, ele vai acionar esse controlador aqui, contato controlador, que é justamente esse controlador aqui. Mas antes disso, ele vai chamar o resolve para quê? Para popular esse minha variável resolve contato com um contato válido, tá? Que é justamente o que eu estou injetando aqui dentro. Tá? O meu controlador ele vai me esperar, ele está esperando um contato válido, que é para prosseguir lá depois com a verificação se existe uma rede social válida. Tá? Como que eu faço isso? Aqui eu chamo a variável, né? Resolve contato, dois pontos function. Aqui eu estou injetando o meu serviço chamado contatos, o state parâmetros, que vai ser responsável aqui por pegar os parâmetros da minha URL. E eu vou retornar o resultado da chamada localizar contato por ID, passando o ID como parâmetro. Tá? Aí eu vou lá no meu serviço, que é o serviço que eu já havia definido lá no primeiro vídeo, que é esse serviço aqui. Vai me chamar o método localizar contato.nome e vai me retornar um ID. Vai me retornar os dados do contato específico. Fechar todos os arquivos novamente aqui, manter só a minha implementação do controlador, vou salvar e vou rodar o teste novamente. Ele me trouxe aqui um erro de sintaxe, então o erro de sintaxe está aqui na linha 27. Vamos ver aqui a linha 27.
do cabeçalho aqui do meu controlador. Pronto. Então aqui, como vocês podem ver, eu tenho aqui nesse trecho aqui, central, o meu conjunto de teste para o controlador contatos. Então aqui o controlador para contatos. E aqui o meu primeiro teste aqui, a minha primeira validação que eu tenho que fazer, se o meu controlador foi definido. E realmente ele foi, então ele passou aqui no meu teste. Agora eu vou voltar novamente aqui para o meu arquivo de testes do controlador e vou prosseguir com a escrita das outras condições de teste. A outra condição de teste que eu vou ter é a seguinte: aqui, setar a camada de visualização com o objeto contato enviado como parâmetro no controlador. Tá? Então aqui sugere que quando eu chamar a variável contato que está dentro do meu controlador contato, ele tem que ser igual ao conteúdo de uma variável que eu estabeleci como fake aqui, que é justamente essa aqui. Ó. Ok? Então eu vou executar o meu teste novamente. Então aqui, como resultado do teste, ele deu erro justamente porque eu ainda não tenho a implementação, pelo menos do meu controlador, no que diz respeito à variável contato. Tá? A minha variável contato, ela vai ter que receber o conteúdo da variável resolve contato. Né? Então vou vir aqui na implementação do meu controlador. E aqui eu vou colocar vm.contato vai receber resolve contato. E só recapitulando, esse resolve contato aqui é o contato que eu vou receber aqui na minha chamada localizar contato por ID do meu serviço contatos. Tá? Vou clicar aqui em salvar. Vou executar novamente o meu teste. Pronto, aí como resultado do teste ele validou, né? Então aqui a última condição que a gente implementou lá nos testes, que é setar a camada de visualização com objeto enviado via parâmetro para o controlador, foi testado com sucesso. Agora a gente vai partir para o último caso de teste aqui, desse primeiro describe.
que é o caso de teste, onde eu espero que na chamada do método localizar por nome, ele me retorne um social válido, tá? Aqui no caso ele vai fazer a chamada localizar por nome lá do meu novo serviço chamado social, que é o serviço que faz a chamada API REST do JSON Server. Então eu vou fazer primeiro umas verificações iniciais aqui, chamando uma lista de expect, onde aqui a primeira verificação que eu faço é, como eu não fiz ainda nenhuma chamada API, então com certeza o meu ID ele vai ser indefinido. O nome aqui ele vai ser igual ao Facebook, justamente porque a minha variável contato, único contato, ela já tem essa informação aqui do nome da minha rede social, tá? A URL da minha propriedade social vai estar indefinida e o ícone também vai estar indefinido. Aí sim eu vou fazer a chamada, começar a fazer a chamada à minha API. Então, em primeiro lugar, eu vou fazer na sequência aqui, chamar o HTTP Backend WinGet, passando os parâmetros aqui para chamar da minha API. Interessante aqui notar que a variável, o termo de pesquisa que eu estou usando é justamente aqui esse termo, Facebook. E aqui eu vou, na verdade, forçar o retorno com sucesso, usando aqui o código 200 e usando essa variável responde success aqui. E aí no final eu vou dar um flush que é para propriamente executar essa requisição. Eu só vou complementar aqui, essa variável response success aqui, eu vou defini-la lá no começo do meu arquivo. Então eu vou pegar o que eu já havia implementado. Vou colocar aqui no início. Response success, ele vai me retornar o ID 1, o nome Facebook, ícone vazio e a URL do Facebook. E aí após a chamada da requisição, eu vou ter uma série de outros expects, né, do que a gente espera como resultado. Então eu espero aqui que o método localizar por nome, ele seja chamado com os parâmetros aqui da minha API, da URL da minha API, incluindo o termo de pesquisa. E aí o resultado é que o meu ID ele vai passar a ser 1, o nome eu já existia na verdade a definição do nome, então na verdade só vou retorná-lo e substituí-lo. A URL ele vai passar a ter dentro dela o texto chamado Facebook. Eu estou usando aqui o método toContain. Eu poderia usar, por exemplo, aqui toEqual também. E ao invés de colocar o Facebook, só o termo Facebook, eu colocar a URL inteira. Facebook /sw9br, tá? Aí fica a gosto de cada um. E aqui o ícone toEqual vazio. Vou salvar. Vou executar o meu Karma. Então aqui deu erro, justamente foi um erro esperado, porque eu ainda não tenho implementação da chamada ao método lá no meu controlador. Então vamos lá para
o meu contato JS. Vou ter a chamada aqui então, passando aqui o nome do serviço, social, ponto, o nome do método. Aqui o meu termo, o meu parâmetro que eu vou utilizar para fazer a requisição HTTP. E aqui o then. Tá? Então o then ele vai significar que a requisição foi feita com sucesso. Aqui na verdade eu vou apagar e deixar só se ela foi feita com sucesso. Deixa eu apagar aqui o catch também. Se ela foi feita com sucesso, então o meu social.id vai receber o resultado ID, social URL, resultado URL, social ícone, resultado ícone. Com isso eu vou complementar os dados que eu já tinha do contato, estendendo aqui para os dados da minha rede social. Vou clicar em salvar. Tem um erro de sintaxe aqui em argumento, aqui na linha 18. Vou rodar novamente o teste. Pronto, então aqui ele validou. A chamada localizar nome deve retornar um social válido. Então aí eu encerro o primeiro conjunto de testes, que era a questão de validação de um nome válido e um social válido. Agora partindo para o próximo conjunto aí de teste que eu vou ter, eu vou criar um novo describe. Vou vir aqui no meu arquivo contatos spec.js. Vou ter um novo describe. Nesse describe eu vou incluir todas as verificações que eu preciso para validar o recebimento de um contato válido pelo controlador e de um social inválido. Então no primeiro teste lá eu fiz eu construí o teste para validar um contato válido e um social válido. Já para esse próximo eu vou validar um contato válido e um social inválido, passando um termo de rede social inválido. Então aqui eu vou fazer a construção aqui do meu conjunto de testes. Definir a variável único contato e contato controlador teste. Vou chamar um beforeIt, definir aqui o único contato com um hardcode. O spyon, a mesma coisa que eu fiz lá no primeiro conjunto de testes. Instanciar o contato controlador teste. Então até aqui a gente não tem nenhuma novidade. Vou usar os mesmos expects que eu tinha feito lá na minha primeira construção.
que é verificar se o controlador está definido e setar a camada de visualização com o objeto que a gente passou como parâmetro para o controlador. E aqui sim eu vou desenvolver, codificar um caso de teste, um item de teste, que é o item de teste diferente do primeiro, que ele vai validar o seguinte: a chamada do método localizar nome não localiza o social pelo nome. Então ele vai retornar um undefined e mensagem de erro. Então lá no primeiro teste, recapitulando, eu tinha um nome válido e um social válido. E neste caso aqui eu vou ter um social inválido. Então aqui eu vou chamar o HTTP backend, passando o parâmetro, né, da chamada ao meu API. O retorno vai ser 200 e aqui eu vou fixar o retorno com o conteúdo dessa variável aqui, que é o response error not found. Tá? Eu vou definir essa variável lá em cima no começo do meu código. Vou colocá-lo aqui. Então meu retorno ele vai ter um ID indefinido e uma mensagem de erro aqui. Na propriedade de erro eu vou ter uma mensagem de erro que vai representar que a informação da rede social ela não foi localizada. E aí eu vou executar o flush, que é para executar a requisição propriamente dita. Vou salvar e vou executar o teste. Vou executar todos os meus casos de teste utilizando o Karma. Agora eu vou para a implementação do meu controlador. Vou complementar, na verdade, a implementação dele. Onde eu vou definir que se o meu ID ele for indefinido, o meu social ID vai ser indefinido e eu vou retornar um erro com a mensagem não encontrado. Caso contrário, ele vai fazer o que já estava fazendo, que é passar a informação do ID, URL e ícone. E aqui eu estou incluindo um catch caso o meu social não seja encontrado. Vou salvar aqui a implementação. E eu vou complementar
os meus casos de teste aqui com alguns expects. Então, meu primeiro expect aqui é que o método localizar.nome ele tenha sido chamado com esse parâmetro. E como resultado disso, o meu ID seja indefinido e a minha mensagem de erro seja igual a não encontrado. Vou salvar. Vou rodar o teste. Pronto, foi validado o teste. Então aqui ele diz aqui no meu item de teste, né, chamado ao método localizar.nome não localiza o social pelo nome, retornando undefined e a mensagem de erro, que é justamente o que está acontecendo. Se eu vier aqui na implementação, ele vai me retornar que ele vai entrar nessa condição, que o meu ID está indefinido. Ele vai me retornar o social indefinido e o não encontrado. Então, pessoal, com isso a gente cobriu aí 2 casos de teste, né? O primeiro deles é o controlador recebendo um contato válido e localizando uma rede social válida lá no API. O segundo caso é passando um contato válido e não localizando uma rede social na API. E o terceiro e último caso, eu vou, na verdade, só mencionar aqui, mas a gente vai se dedicar aí para explicar ele em mais detalhes no último vídeo da série, o quinto e último vídeo da série, que vai ser o seguinte: ele vai testar, ele vai validar, ele vai considerar a seguinte condição de teste: eu passando um contato inválido para o controlador. Então, assim, se eu passar um contato inválido para o meu controlador, ele automaticamente, o controlador vai ter que direcionar o usuário para uma tela de erro. Uma tela de erro pelo código 404, que é o código not found, que representa a página, contato não encontrado. Então, aí no último vídeo da série, eu vou explicar como a gente criar um controlador para direcionar a gente para uma página de erro, e vou explicar em detalhes a utilização do eRouter para rotear a gente para a página de erro em si. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse quarto vídeo da série. Se vocês gostaram, por favor, deem seu like, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal. Eu espero vocês até o último vídeo da série sobre testes utilizando Karma e Jasmine. Até mais, fiquem com Deus.